A palavra Gênesis significa princípio ou origem, e o livro de Gênesis é o livro das origens. Nele nós vamos encontrar a origem do universo, a origem do homem, a origem do pecado, a origem das nações e a origem da nação de Israel. Por esses motivos, o livro de Gênesis é a base de toda a Bíblia, e entender ele é o primeiro passo para compreender toda a Escritura. Então venha conosco e conheça Gênesis, o livro das origens. Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Peregrino, e este vídeo é o primeiro vídeo da nossa série Panorama Bíblico. O objetivo dessa série é te ajudar a ter um conhecimento básico, um panorama geral sobre toda a Bíblia Sagrada, para que você possa entender um pouco da história bíblica, dos principais acontecimentos da Bíblia e a essência da sua mensagem. Eu tenho certeza que essa série vai abençoar a sua vida, vai te edificar espiritualmente, porque ao conhecer a palavra, nós crescemos na fé e conhecemos mais sobre o Deus ao qual nós servimos. Tendo dito isto, vamos lá para o primeiro episódio, Gênesis. Para quem foi escrito o livro de Gênesis e por quê? O livro de Gênesis foi escrito por Moisés e direcionado ao povo de Israel que tinha acabado de sair do Egito. Esse povo estava no Egito há cerca de 400 longos anos e, portanto, estavam totalmente alinhados com a sua cultura. Um povo escravizado, com uma visão errada acerca de Deus e com um baixíssimo nível cultural. Portanto, o foco do livro de Gênesis era ajudar o povo de Israel a entender os seguintes aspectos: que só existe um único e verdadeiro Deus, ou seja, corrigir a ideia errada que os egípcios tinham acerca de vários deuses. Segundo ponto, mostrar como o pecado e a morte entraram no mundo. A imortalidade era um assunto importante para os egípcios. Basta observar as pirâmides, que nada mais era do que um esforço para alcançar a vida eterna. E o terceiro assunto importante no livro de Gênesis é mostrar o início da nação de Israel, ao qual Deus fez uma promessa especial para aquele povo, que teriam uma terra e seriam uma grande nação. Então, os três pontos principais desse livro são a criação, a queda, a promessa. Vamos começar falando da criação. O livro de Gênesis começa com a seguinte frase: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase é muito importante, pois ela revela que existe apenas um único e verdadeiro Deus, criador de tudo o que existe. Algumas pessoas dizem que não creem em Deus, pois não têm prova de sua existência. Mas eu pergunto, existe prova maior da existência de Deus do que o universo? Os capítulos 1 e 2 começam dando um relato rápido sobre a criação do universo. O objetivo ali não é dar uma explicação científica acerca da criação, até porque o povo para quem ela foi destinada não teria capacidade de compreender algo tão complexo. Aliás, nem mesmo os maiores cientistas de nossa época, com todos os avanços tecnológicos, teriam a capacidade de entender como Deus, em sua grandeza, criou todas as coisas. Então, Deus simplificou para que as pessoas de todas as épocas, independente do nível cultural ou acadêmico, conseguissem entender aquilo que realmente importa: que existe apenas um único e verdadeiro Deus, criador de todas as coisas. Quando olhamos para tudo o que Deus criou, vemos a grandiosidade e bondade do Criador. O primeiro atributo que vemos através da criação é a bondade de Deus. Tudo o que o Criador fez é bom e perfeito. Ele criou o sol, a lua, as estrelas e todo o universo, ao qual ele mede com a palma de suas mãos.
Ele criou a terra, os mares, vales, montanhas e todas as criaturas que existem nos céus, na terra e no mar. Tudo o que Deus criou foi bom, mas existiria uma criação que seria a principal de todas. Ao estudarmos as Escrituras, devemos prestar atenção nos detalhes. E em Gênesis 1, vemos um detalhe muito importante, que é a diferença na forma que Deus criou todo o mundo e a forma que criou o homem. Deus criou o mundo pela sua palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. E assim sucessivamente. Ele criou tudo apenas pelo poder de sua palavra. Mas a criação do homem foi diferente, pois ele não disse apenas haja homem, mas disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, a criação do homem é especial. Deus nos fez com qualidades e atributos que não se encontram em nenhum outro ser da natureza. Ao longo da história, o homem tem realizado grandes feitos na ciência, arquitetura e nas artes. Tudo o que o homem realizou até hoje é para a glória de Deus, pois Ele que nos deu essa capacidade. Deus criou todo este mundo maravilhoso e compartilhou com o homem. Toda essa riqueza e beleza Ele entregou a nós. Veja a generosidade e bondade de Deus. Ele abençoou o homem com a vida, consciência, inteligência e ainda nos deu a oportunidade de desfrutar de toda a sua criação. Deus põe o homem no jardim do Éden, que era um lugar de comunhão. Deus também deu a Adão sua esposa Eva e constituiu ali a família. Ambos se tornaram uma só carne e estavam felizes no jardim. Esse foi o projeto original de Deus. Ele criou um mundo perfeito, de paz e harmonia entre o Criador, o homem e a natureza. Mas tudo isso estava prestes a desmoronar. A Bíblia diz que Deus põe Adão no jardim do Éden, e lá tinha muitas árvores frutíferas, aos quais Adão poderia se alimentar de todas, com exceção de uma árvore em especial, que estava no meio do jardim, ao qual Deus deu uma ordem para que Adão não se alimentasse e nem tocasse nela, pois isso lhe causaria a morte. Mas Adão e Eva desobedeceram ao Criador e comeram do fruto proibido, e assim o pecado entrou no mundo. Mas o que é o pecado? Pecado é desobedecer a Deus, ou seja, é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. É importante entender que todos nós somos pecadores, pois somos descendentes de Adão e a semente do pecado está em nós. Veja o que Davi disse em seu salmo: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A causa ficou tão crítica, ao ponto de Deus não achar nenhum justo sequer. Veja o que a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O único que não nasceu pecador foi o Senhor Jesus, justamente porque a semente de Adão não estava nele, mas foi concebido milagrosamente em Maria, pelo Espírito Santo. Por isso, ele é chamado de último Adão, ou segundo Adão. O primeiro Adão pecou e trouxe o pecado para toda a humanidade. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, morreu sem pecados para perdoar os pecados de toda a humanidade. Mas, infelizmente, o pecado trouxe várias consequências,
e a consequência mais dura para o homem certamente foi a morte. Deus tinha dito para Adão que se ele comesse do fruto proibido, certamente ele iria morrer. E agora, após o homem pecar e desobedecer a Deus, ele estava sentenciado à morte. A palavra morte no hebraico significa separação. E, portanto, temos que entender a morte em dois aspectos: morte espiritual e morte física. A primeira é a morte espiritual, que aconteceu imediatamente após o pecado. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Adão é lançado para fora do jardim. Perceba que o escritor diz que Deus lançou o homem para fora do jardim, trazendo ar negativo à narrativa, enquanto, no princípio, ele diz que Deus pôs o homem no jardim. Veja a diferença nas palavras. Além disso, Deus colocou querubins e uma espada inflamada para que o homem não voltasse ao jardim. Ou seja, o homem se tornou inimigo de Deus por causa do pecado. O segundo aspecto da morte é a morte física, que aconteceria de forma lenta, que é a separação do corpo com a alma. E é por isso que todos nós enfrentamos essa dura realidade da morte, pois o pecado trouxe a morte para o homem. Então, o pecado trouxe várias consequências, e o homem, que outra hora estava no jardim do Éden, em comunhão com Deus, agora se torna rebelde contra Deus, com o coração tomado pela maldade. A partir do pecado de Adão, a humanidade entra em um ciclo de autodestruição e rebeldia contra Deus. Existem 3 eventos no livro de Gênesis que resumem muito bem tudo isso. O primeiro está no capítulo 4, onde vemos o primeiro homicídio da história da humanidade, onde Caim, tomado pelo pecado da ira e inveja, assassinou seu irmão Abel. E a decadência continua. O segundo evento que demonstra a corrupção do homem está no capítulo 6 em diante, onde vemos a total corrupção e violência da humanidade. A Bíblia diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." E devido a essa total corrupção, Deus decide mandar um dilúvio sobre a terra. Ele ordena que Noé construa uma arca, e depois viria o dilúvio, matando todos os homens, com exceção de Noé e sua família, pois Noé agradava a Deus. E a partir da descendência de Noé, a terra deveria ser povoada novamente. O terceiro evento marcante que demonstra a corrupção do homem está no capítulo 11, onde vemos a rebeldia deliberada e consciente contra Deus, onde os homens decidem desobedecer a ordem que Deus havia dado para se espalharem e povoarem a terra, mas fazem o contrário e começam a construir uma torre como símbolo dessa rebelião contra Deus. Mas o Criador confundiu a língua deles, ao ponto de não conseguirem mais se comunicar e tiveram que se espalhar pela terra. A partir de Babel, várias nações começavam a se formar naquela época. Mas Deus decide criar a sua nação, o seu povo, uma nação sacerdotal, um povo santo e separado, ao qual, através dessa nação, viria o Salvador do mundo, que esmagaria a cabeça da serpente e que iria livrar a humanidade da condenação do pecado e nos dar vida eterna.
essa nação seria a nação de Israel. Mas a história dessa nação começa com um homem por nome de Abrão, que mais tarde se chamaria Abraão, e iria se tornar um dos homens mais importantes da história da humanidade. E a história de Abraão começa com uma promessa. No capítulo 12 de Gênesis, vemos Deus chamando Abrão e lhe fazendo uma promessa, que é o assunto central do livro, assim como um dos assuntos principais de todo o Antigo Testamento, ao qual a Bíblia diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é o assunto principal do livro de Gênesis, e você verá Deus confirmando e repetindo várias vezes ao longo do livro devido à sua importância. Vale lembrar que o livro de Gênesis foi escrito, em primeiro lugar, para o povo hebreu, que tinha acabado de sair do Egito. E eles estavam no Egito há cerca de 400 anos. Todos eles tinham nascido no Egito e sentiam que a pátria deles era o Egito. Porém, Deus tinha uma promessa para aquele povo, de serem uma nação. E é por isso que essa promessa é o assunto principal do livro de Gênesis, pois embora eles tivessem nascido no Egito e crescido no Egito, mas o Egito não era a pátria deles. Eles eram descendentes de Abraão e seriam uma grande nação. A promessa feita a Abraão tinha 3 pontos centrais: a descendência, a terra e a bênção. O primeiro ponto falava sobre a descendência de Abraão, que se tornaria a nação de Israel. O segundo ponto falava sobre a terra, ou seja, a terra prometida. Deus prometeu a Abraão que seus descendentes herdariam a terra onde ele morou como estrangeiro. Abraão morou o resto de sua vida em tendas, peregrinando pela terra prometida. E cerca de 400 anos depois, os israelitas conquistariam o território de Canaã, que se tornou o país de Israel. E o terceiro aspecto da promessa é a bênção. Essa foi a maior promessa que Deus fez a Abraão: ser uma bênção para todos os povos, pois através da descendência de Abraão viria Jesus, o Salvador do mundo. Veja o que a Bíblia diz: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. O interessante é que vemos Deus renovando essas promessas várias vezes ao longo de Gênesis, para Abraão e seus descendentes, mostrando que isso era um ponto muito importante. O mundo na época de Abraão era um mundo corrompido pelo pecado. As pessoas, em sua grande maioria, tinham se esquecido de Deus, mas veneravam vários deuses falsos. E Deus queria que Abraão e a sua descendência fossem um povo santo e separado, diferentes das outras nações, pois através dessa nação viria o Salvador do mundo. Abraão era casado com Sara, que era estéril,
e esperaram durante 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse, até que nasceu seu filho Isaque. Deus viu no coração de Abraão uma fé verdadeira, pois sua fé foi provada por Deus. Um dos episódios mais marcantes da história de Abraão está em Gênesis 22, quando Deus pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque, o filho da promessa, que ele sonhou por toda a sua vida. E mesmo assim, Abraão obedece a Deus e leva o menino no Monte Moriá. E quando levanta o cutelo para matar o seu filho, Deus o impede, pois Abraão demonstrou uma fé e obediência a Deus. Por esse motivo, a aliança de Deus com Abraão estava feita, e a nação de Israel vai nascer a partir dessa aliança e promessa, que continua com Isaque. Isaque casou-se com Rebeca, que também era estéril, e oraram durante 19 anos para que a promessa se cumprisse, até que nascem seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. No final de sua vida, Isaque decide abençoar Esaú, e Jacó engana seu pai, fingindo ser Esaú, e seu pai já estava velho e cego, e assim abençoou Jacó, pensando que fosse Esaú. Essa não era uma bênção qualquer, mas era uma bênção definitiva, como se fosse um documento oficial, ao qual Jacó recebeu a bênção de Abraão, toda a herança de seu pai, e através de sua descendência seria formada a nação de Israel. Jacó teve uma história conturbada, pois, após enganar seu pai Isaque para roubar a primogenitura de seu irmão Esaú, é obrigado a fugir de sua terra. O interessante é que logo no início de sua fuga, ele tem uma visão, e Deus confirma a promessa que fez para Abraão e Isaque, mostrando assim que verdadeiramente a bênção de Abraão estava sobre ele. Ao chegar em Harã, terra de seus pais, ele conhece seu tio Labão, ao qual Jacó ficaria ali por 20 anos, trabalhando para Labão, que era um homem idólatra, injusto e mentiroso. Em Gênesis 30, vemos o nascimento dos 11 primeiros filhos de Jacó. E isso é muito importante, pois seus filhos formariam os 12 tribos da nação de Israel. Jacó ficou anos trabalhando e enriquecendo Labão. Ele enganou a Jacó por 10 vezes ao longo dos anos, mas isso era Deus tratando com Jacó, até que o Criador decide dar um basta e ordena que Jacó volte para sua terra. Já fazia 20 anos que ele tinha saído de sua terra, fugindo de Esaú. No caminho de volta para sua terra, ele tem um encontro com Deus e lutou com Deus a noite inteira, pedindo uma bênção. Deus abençoa Jacó e muda o seu nome de Jacó para Israel, que se tornaria o nome da nação de Israel. A partir de Gênesis 37, vemos a história de José, que era muito amado pelo seu pai Jacó, mas invejado e odiado pelos seus irmãos. Jacó deu uma túnica especial a José, e isso aumentou o ódio que seus irmãos tinham por ele, pois José era justo e fiel a seu pai. José teve um sonho, ao qual contou para os seus irmãos, e odiaram ele ainda mais por causa desse sonho. Devido a isso, eles colocam um plano cruel em ação. Jogam José em uma cova e depois o vendem como escravo para o Egito. Mas mesmo no Egito, Deus era com José. Um certo dia, Faraó tem um sonho, ao qual nenhum dos seus sábios consegue interpretar, até que chama a José, e ele interpreta o seu sonho. E após Faraó ouvir a interpretação e sabedoria de José, ficou impressionado com sua inteligência, e também porque via em José o Espírito de Deus. E Faraó então decide colocar José como governador do Egito, com uma autoridade altíssima,
abaixo apenas de Faraó. Mas devido a uma grande fome que havia naquela época, os irmãos de José foram até o Egito em busca de comida. Eles nem imaginavam que José estava vivo e ainda mais sendo governador. José perdoa os seus irmãos e os abraça em lágrimas. Em seguida, leva seu pai Jacó e toda a sua família para morar no Egito. E a partir de agora, os descendentes de Abraão estão morando no Egito. E a continuidade dessa história veremos nos próximos vídeos. Forte abraço e até mais.